dia, amados. A graça e a paz de Cristo Jesus. Hoje, dia 13 de fevereiro, e agora são 7 horas da manhã. Separei dois versículos de hoje para falar sobre o Evangelho. E vocês devem ter notado, né, quantos vídeos estão sendo gravados, o porquê dessa gravação, né, o porquê dessa rotina diária. Não tem Não tem dia que ficou faltando de gravar desde setembro, né? Mas por que tudo isso, né? Para que essa rotina diária, né? O que traz essa, essa rotina, né? Qual é o objetivo? Pensando sobre isso, né? Não que isso sejam perguntas que tenha chego, mas explicar como que funciona essa questão da live, né? O porquê, qual o propósito da live. E tudo isso tem relação diretamente com uma ação que foi originada pela a igreja onde eu congrego, né? O pastor é o profeta Vinícius Iracete. A igreja é a IJI de Alphaville. A significado de IJI é Igreja Evangélica Jesus para as Nações. E até aproveitando o ensejo, a igreja ela fica na Avenida Aruanã, número 120, o bairro de Alphaville, a cidade de Barueri, estado de São Paulo, né? Para quem vem de São Paulo para interior, sentido Sorocaba, pela Castelo Branco, você tem a entrada, deixa eu ver, ponto de referência. Depois que vocês passam pelo pedágio, ficando obviamente pela pista do lado direito, né, passou o pedágio, a Castelo na pista do lado direito, você tem a entrada para a região de Alphaville. E passou praticamente a placa, vocês vão ver algumas placas que faz referência do shopping Tamboré. Tem, se eu não me engano, tem um emblema lá do McDonald's, CIA, né? Vocês já podem pegar essa entrada logo depois da placa da CIA, porque tem o viaduto, eu acho que é Furlan o nome do viaduto, o nome do prefeito. Você passa por esse viaduto e você vai subir a avenida que no final dela, lá na rotatória, tem uma árvore. Você conta uma, duas, três. Na terceira saída vocês entram, que é já a Avenida Aruanã, né? Vai passar pontos de referência dessa rotatória que vocês vão ver o emblema da Tramontina, né? A fábrica da Tramontina, ou centro de expedição, não sei bem o que tem lá. Tem a placa da Tramontina. Aí nessa rotatória, a terceira saída, tem a fábrica o centro de distribuição da Mary Kay. E lá já tem o estacionamento que vocês podem parar, né? Estacionamento da, da IEJN. E logo depois tem um galpão e depois desse galpão tem a igreja, né? A via que pode, nessa avenida Aruanã, vocês podem parar do lado direito, sentido para quem vai para Alphaville, que é, que é assim, beirando o muro branco, né, do condomínio.
Já o outro lado não é recomendado, porque tem placas sinalizando a proibição de estacionar o carro. Amados, o porquê das lives, né? O porquê desse preparo diário, né? Isso tem relação diretamente com a evangelização, né? Mas antes disso, explicar como que nasceu essa questão da live. Foi lançado um desafio lá da igreja. O profeta Vinícius solicitou que a gente iniciasse as lives como uma forma de fazer mais convites, né? Chamar, divulgar, ajudar na divulgação, mas que apesar dessa obediência, né, de adentrar, foi no mês de setembro, eu confesso que disso me ativou uma questão de um propósito que eu já tinha, mas eu ainda não havia iniciado, porque fica ensaiando, ensaiando, e parece que nunca está pronto e chega uma hora que essa sutileza do empurrãozinho, né, com uma solicitação da igreja, ela veio a se tornar um propósito, e desse propósito hoje ele é uma questão que eu encaro como ministerial. O tempo da live aqui não é com o propósito de uma pregação como um culto, né? Mas aqui estamos entregando a palavra conforme as inspirações e que isso venha ser de uma forma, assim, uma forma gentil, uma forma, vou usar a expressão sutil, no sentido de não ser aquela coisa assim de trazer a palavra, forçar que cada um de vocês a irem para a igreja, né? Existe a questão, sim, da minha recomendação, né? A ir para a igreja é algo que está na Bíblia, né? Eu espero que a live ela possa sensibilizar o teu coração sobre a importância de você ir, mas eu não deixo de ser amigo das pessoas porque não vão para a igreja, né? Acho que cada um tem responsabilidade sobre a sua vida. A obediência sua para com Deus não é algo que dependa de mim, né? O que eu posso fazer é mostrar o que está na palavra, tentar te sensibilizar, né? Espero que os vídeos estejam servindo, né, para isso, né? Em outras palavras, né, para quem tem o coração mais endurecido que disso, né, essas lives ela preste para alguma coisa para sua vida, né? Porque o mundo tem muita coisa que não presta, né? A gente às vezes consome uma hora de internet, uma hora de celular, uma hora de vídeo, né, série, né, novela, enfim, uma hora de jornal. E que disso, para mim, é muito mais assim fútil do que você estudar a palavra, né? E a dedicação aqui da palavra é o evangelho. O evangelho, ele é uma ação introdutória, missionária, evangelística, né? Mas que o evangelho não é aquele negócio de você falar assim, isso é mais uma conversa de um crente, né? Tem gente que usa o termo crente para insinuar que são aquelas pessoas que elas são assim, com uma visão fechada, né? Olha, amados, essa forma negativa de você insinuar como um crente, né? Eu vou te educar, né? Trazer um pouco mais de sabedoria para você. O que que significa a palavra crente, né?
Crer é algo que você acredita, né? Se você acredita, você crê, você tem uma inicialização da fé. Eu me denomino um crente, porque eu acredito em Deus, né? Eu acredito em Cristo. Assim, tem. Eu vou dar um exemplo, né? A gente tem tantas outras coisas que a gente acredita, né? Que acaba se misturando, achando que é uma coisa e na verdade não é. Então, para não faltar com a verdade, eu vou te trazer alguns exemplos, né? Você avista uma placa, essa placa está te informando que está no limite de 60 quilômetros por hora. O que acontece mais adiante é que essa velocidade ela é reduzida, ela é se tornada 40 quilômetros por hora. Isso acontece, por exemplo, em alguns trechos de risco, né? Se você não olha determinada placa que está sinalizando 40 quilômetros por hora, o que vai acontecer quando você passar por um radar? Você vai tomar multa e vai sofrer as consequências, né? Vai ter que pagar a multa, vai ser penalizado com pontuação e por aí vai. Outro exemplo é assim: você avista uma etiqueta na gôndola do supermercado, né? Tá lá, tem lá o valor promocional, né? E você compra aquele preço lá, acreditando que está naquele preço, na hora que vai passar pelo caixa, o que acontece, né? Você não presta atenção, você acaba pagando pelo preço mais elevado. E o que acontece é que você só vai lembrar disso quando você chega na sua casa e você olha aquele registro da compra e você fala assim, nossa, o preço que eu paguei não está condizente com o preço que estava anunciado. O que aconteceu? Você teve um prejuízo. Então, quem que é o Lucas e qual que é o papel dessa live aqui na sua vida, né? Eu estar te explicando que quando você vai para o supermercado, além de você olhar aquele valor promocional, eu estou ensinando você a pegar o celular, bater uma foto, registrar aquele preço e na hora que você vai passar lá no caixa para finalizar, você avista que o valor está divergente, né? Ou seja, está mais alto do que o de anunciado e que você no seu direito, você foi uma pessoa mais inteligente, né? Mais bem informada, você fotografou antes, porque o Lucas deu a dica de registrar esse valor aí, esse preço, e você debater lá no caixa pedindo para que a pessoa considere o desconto que estava na promoção anunciada de maneira errada. Amados, muitas e muitas vezes, né? Eu acho que eu cansei de contar quantas vezes que eu registrei o número no celular, o preço, né? O valor daquele produto que estava anunciado, bati foto, inclusive, dos produtos que estavam lá na gôndola, na- no expositor, né? E disso, quando foi para o caixa, o preço estava mais alto. Eu só apresentei a foto, a pessoa nem discutiu e acertou para mim. Então, nisso eu acabei não me beneficiando, mas sendo a questão da promoção anunciada, ela manteve, né, coerente comigo. Eu não fui enganado. Eu vou chamar isso de engano, né? Porque quem induz você a comprar é um preço mais em conta, você acha que está se beneficiando, quando lá na hora de você pagar, você pagou o preço normal, né? Nada diferente, nada de vantajoso para a questão do que estava anunciado, né? Faltou com a verdade. Então, né? Outra situação, eu cheguei a mostrar, a pessoa debateu, né?
Não, eu faço questão de ir lá retirar o preço e trazer aqui para a senhora dar uma olhada. Ou você vai corrigir aquele preço, ou a gente vai dispensar aqui o produto, a gente não vai levar. No caso eu acho que eram lâmpadas, né? Lâmpadas que precisavam comprar reservas, está comprando uma quantia lá. E disso a caixa lá, né, viu que eu estava falando a verdade. A etiqueta foi colocada no valor errado, né? E eu falei, não, se está errado, não tem problema, né? Eu não vou levar, né? Pode consertar aí que eu vou devolver as lâmpadas, né? E disso, amados, mesmo com o preço errado, o comércio manteve. Tudo bem que isso está na lei, né? Eles mantiveram ou fizeram o valor errado para mim. Aquilo eu entendi que foi uma bênção de Deus, né? Eu agradeci a Deus não porque estava errado, mas porque mesmo eu não faltando com a verdade, eu falando, tudo bem, eu não vou levar, que o preço, se fosse diferenciado, eu levaria, mas nesse caso, como foi anunciado errado, foi etiquetado errado, eu estou dispensando o produto. E mesmo assim, o comércio manteve a palavra, entregou para mim um valor muito mais abaixo e eu fui beneficiado, né? E disso eu agradeci a Deus, porque foi um desconto inesperado que aconteceu, né? É comum eu perceber descontos que acontecem, não porque eu faltei com a verdade, não porque eu induzi o comércio a errar, mas porque realmente veio um desconto, veio uma coisa. Recentemente estava comendo na rua, né? A gente estava a ida para um compromisso e disso teve que parar um lanche rápido na rua. Minha esposa estava junto, né? A gente tomou a decisão de comprar uma pizza e comer rapidamente aquela pizza num ponto lá de atendimento rápido, né? E eu sei que não tinha muita coisa de especial nessa questão da pizza, mas a gente falou, não, vamos levar uma de um tamanho maior para que a gente possa comer depois do evento, né? Poder ter aí o que jantar e vai ser mais rápido para ir descansar, né? E disso eu estava esperando um valor, né, maior, né, um valor e não é que a pizza que vem, ela vem num preço inferior ao que eu tinha imaginado, né? Eu falei, não, mas o anúncio está escrito tanto, né? Eu ainda falei para a pessoa, falei, ó, aqui no cardápio está falando que o preço ele está mais caro, né? A senhora não está cobrando errado? Ela falou assim, não, o preço está certo, é isso mesmo, tal. Me parecia que fazia parte de algo promocional que não estava anunciado, mas o sistema trouxe, né, para desconto, né? Bom, amados, eu acho que a vida da gente se assemelha muito a esses exemplos que eu citei, com relação a coisas que são inesperadas e Deus nos abençoa, né? E o outro sentido da live é que o Evangelho, para mim, além de eu mostrar para vocês que é verdadeiro, porque acontece na minha vida diariamente, a própria palavra da Bíblia ela fala, né, essa verdade, né? O que que ela fala? Não me envergonho do Evangelho, né? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus, depois do grego, porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso está no livro de Romanos, né, capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu também não tenho vergonha do Evangelho, né? Eu sou uma pessoa evangélica, no dialeto aí, né, da gíria popular, eu sou um crente, porque eu faço parte de acreditar no Evangelho, acreditar em Deus, acredito nas promessas dele e acredito na existência dele, né? E Jesus também, né? A palavra dele não
nunca me faltou com a verdade. O que é o objetivo da live? Mostrar para vocês, né, comprovar para vocês que o que acontece na minha vida é real. O que acontece comigo pode acontecer com você. E livro de 1 Coríntios 1,17 diz assim: Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com a palavra de sabedoria humana, para a cruz de Cristo não seja esvaziada. Aqui é uma passagem, né, sobre uma visita à cidade de Corinto, que estavam levando o Evangelho para uma outra nação, né, falando sobre o porquê de pregar o Evangelho, o porquê de dividir essa sabedoria. O que está explicando nessa palavra é que a pessoa que está narrando, ela está dizendo, eu não vim para te batizar. Quem batiza é cada igreja, né, com o seu batismo, né? Ou seja, eu não estou sendo invasivo, né? Mas Cristo veio, ele me mandou para cá não para executar uma ação de batismo dentro da sua igreja. É isso que ele está dizendo. Mas eu vim aqui para te trazer o Evangelho. Ou seja, eu estou compartilhando, estou narrando a você a existência do Evangelho. Não com inteligência de gente humana, né? De pessoas humanas, né? Mas para falar a verdade do que Cristo fez lá na cruz e que isso não se torne uma passagem na sua vida de uma maneira esvaziada, né? Que você fala assim, eu vi lá a cruz, sim, acredito em Jesus, mas você não tem entendimento do que é. E quem traz entendimento nas questões da live, aqui eu estou afirmando para vocês com convicção. Quem traz a sabedoria para mim na live é a revelação através do Espírito Santo. Porque eu fiz cursos, participei de várias ministrações, participei de pregações, né? Mas assim, o que acontece na minha vida é que constantemente quem me ensina é o Espírito Santo, né? Eu, eu não ensaio para as lives, né? Eu não faço de uma maneira, de uma maneira, eu não vou dizer não estruturada, mas eu vou dizer assim, ela não está moldada, ela não é um teatro, ela não é. Aqui é tudo ao vivo e eu vou dizer em outras palavras que a coisa acontece na raça porque não sou eu que faço. Quem faz é o Espírito Santo, né? Vocês acham que antes de eu ligar essa câmera, existe aqui um rascunho, alguma coisa, né? Não, não existe, né? Inclusive, as lives, elas são espiritualizadas, né? Porque antes de eu entrar na live, eu peço para que Deus me guie, me inspire, me direcione e eu seja a boca dele para que eu fale conforme a vontade dele, não a minha vontade. E, ô irmão Flávio, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? As lives, elas são guiadas, né, pelo Espírito Santo. O que acontece é que eu oro 5, 10, 15 minutos, né? Às vezes eu até oro mais tempo. Mas por quê? Eu acabo espiritualizando, recebendo essa inspiração e aí eu adentro a palavra, né? Então, não achem vocês que a live ela é uma coisa teatral, ela é uma coisa ensaiada, ela é uma coisa imposta de uma forma provocativa pelo Lucas. Não, pelo contrário. Quem está provocando é o Espírito Santo. Provocando em que sentido? Ele está mexendo com você, né? Está trazendo. Se essa palavra ela te comove, ela te sensibiliza, de alguma forma ela te instrui, significa que o Espírito Santo ele está mexendo com você, né? O que cabe a mim é apenas a obedecer, fazer conforme
o que Deus tem trazido, né? E para comprovar que nós somos uma pessoa que estamos seguindo numa linha de concordância sobre se você até aqui você entende a existência de Deus, você concorda, né, comigo que Ele existe. Você crê nisso, você crê na vinda de Jesus, que Ele veio, Ele nos deu vários sinais, né? Ele nos ensinou várias coisas, nos ministrou, conviveu conosco, né? E disso se tornou uma experiência, dessa experiência se tornou um registro, desse registro a gente tem hoje algo no que crer, né? Então nós somos parte dessa crença. Se nós somos parte dessa crença, nós somos crentes. E se nós somos crentes, nós acreditamos também na volta de Jesus, né? Eu não vou lembrar aqui qual é o evangelho, mas depois vocês leem aí, pesquisem. Eu vou tentar procurar também. Depois eu trago na próxima live, nas próximas, eu não sei se amanhã, mas tem um versículo que fala que Jesus, depois que ele ressuscitou lá no túmulo, ele dobrou o lenço, né? E aqui eu vou compartilhar algo que me comoveu muito, que eu assisti num desses shorts rápido aí, de um pastor bem renomado, né, bem conhecedor da palavra. Ele fala sobre o sinal que Jesus coloca em cima do túmulo, em cima daquele túmulo. E o que ele coloca? Ele coloca o lenço dobrado, né? Por que ele não jogou o lenço e por que ele dobrou o lenço? Aí está a chave, aí está o sinal. Naquela época, os servos que atendiam a mesa dos seus donos, dos seus contratantes, dos seus patrões, seja o que a gente venha colocar aí de nomes, tinha aquele servo, ele poderia ser um empregado, um escravo, seja o que for, e ele era o servidor lá da mesa, né? Levava comida, limpava e tal. Quando que esse esse dono aí, né, esse patrão, esse dono de propriedade, essa pessoa rica, influente, como que essa pessoa sinalizava ao seu empregado, ao seu servidor, de que ele ainda estava se alimentando? Quando ele encerrava a comida, ele estava satisfeito, ele limpava a boca com um guardanapo, né, que era um lenço, e ele jogava sobre a mesa. E disso ele dizia, ó, o sinal do lenço amassado em cima da mesa é que a pessoa já acabou de comer, né? Já encerrou, está satisfeito. Fechou, né? Já acabou. E isso significa que a pessoa vai sair daquele aposento, vai sair da mesa, não vai mais ficar lá, na mesa de refeição, né? Porque já terminou, está satisfeito e que pode limpar e recolher. Agora, quando esse senhor, senhoria, né, limpava a boca e dobrava o guardanapo, significa que ia fazer alguma coisa, mas ia voltar para continuar comendo. Aí eu não vou entrar em detalhes se ainda ia ter comida no prato, não ia ter, mas ou ia para frutas e sobremesas, mas a pessoa deixava o guardanapo dobrado próximo da mesa, né, ou na mesa, próximo do prato ou na mesa. E dobrado significa que as pessoas não deveriam recolher ainda aquele alimento, porque aquele dono ele ainda ia voltar para continuar se alimentando. E Jesus ele teve essa similaridade, né? Quando ele dobra o lenço e deixa sobre o túmulo, significa que ele vai voltar, né? Ou seja, ele não acabou, não foi o final. Jesus não deixou a gente aqui. Ele
está aos céus junto do Pai, ele está em missões, né? Ele está lá nos monitorando lá de cima, nos aconselhando, nos ajudando, né? E disso, amados, o que que eu vejo? A palavra da Bíblia, né, ela tem esses sinais, ele tem essas explicações. Então, portanto, se você nunca tinha prestado atenção nisso, assim como eu, antes de ver essa, essa live, esse short de alguém que me passou, eu vejo que quanto mais informações a gente puder trazer, é melhor, porque isso, né, vai te provando a existência dos sinais de que Deus fala com a gente. Mas às vezes a gente é tão distante, cego, tua chama da fé ela tá tão apagada que às vezes você precisa de um auxílio, de um intercessor. E quando eu falei, quando lhe falta inteligência, porque a inteligência ela é algo proveniente de conhecimento. Você não tem inteligência sem antes você ter o conhecimento. Porém, você tendo apenas o conhecimento, sem a aplicabilidade, ou seja, o convívio, você exercitar aquilo que você teve de aprendizagem, você não consegue adentrar a sabedoria, né? Então, a sabedoria significa, portanto, que ela vem diante de algo que você experimentou, de algo que você aprendeu e que disso você está tendo uma experiência e dessa experiência você vai ter um aprimoramento. Desse aprimoramento você vai para uma linha de sabedoria, né? Então, eu fico vendo o absurdo, né? Que eu vou chamar de absurdo, que para mim é gastar dinheiro sem muita sabedoria. Qual que é o absurdo? O absurdo ele é, por exemplo, você vai para uma palestra. Nessa palestra você vai pagar não sei quanto, aí, vamos colocar R$ 500, R$ 1.000, R$ 3.000. Você vai para um palestrante aí, né? O palestrante ele vai chegar lá com o microfone, vai falar palavras agradáveis, vai te dar um ensinamento. E aí você vai falar assim, tá bom, ok, mas qual é a experiência que a pessoa teve nisso, né? Qual foi a vivência? A pessoa é um narrador de livros, né? A pessoa, e para mim, ser um palestrante é diferente de alguém que vem a te aconselhar com algo que ele viveu, com algo que ele passou, com algo que ele. Para mim, eu prefiro ter mais a conversa com um empresário que ele fracassou e desse fracasso o que eu posso receber de aconselhamentos do que eu pegar esses popstar aí, paga um dinheirão lá e vai ter ainda uma palestra paga com a pessoa, quando na verdade aquele ser que está lá narrando, às vezes nem vivenciou aquela, nem teve aquela experiência e ela tá te vendendo algo que ela acha que é conhecimento, quando na verdade ela está te vendendo informações. Bom, qual é a diferença de eu consultar na internet e eu pagar uma palestra, né? É que na internet eu vou ter o esforço de ter que ler, pesquisar, estudar, e na palestra eu vou ter alguém fazendo uma oratória para mim, né? Eu, como sei ler e escrever, eu não preciso de um cara para ficar encenando para mim, né? Narrando para mim. E dessa mesma forma eu vejo que às vezes a vida da gente, ela se assemelha com a nossa intimidade com a Bíblia, né? A intimidade, uma coisa é você ler a Bíblia. Ler a Bíblia significa que você está executando meramente uma leitura, uma passagem, mas você muitas vezes pode não estar espiritualizando. Quando você fala assim, não, eu quero viver essa palavra que está aqui, seja de aprendizagem, seja de uma bênção, seja de um milagre,
O que a gente vem a falar? Você pega aquilo, você toma como verdade, você clama a Deus pedindo para que você tenha a vivência daquilo, né? Ah, já que, né, Deus, já que fez na vida, por exemplo, de Moisés, eu quero também ter essa experiência, já que fez na vida de Abraão, já que fez na vida de Daniel, já que, né, tem N situações que você pode citar com relação à Bíblia e vir a aprender. E eu vejo isso assim, quais são os meus olhos perante essa leitura da Bíblia com vivência com o que está na Bíblia? São são as marcações que Deus vai fazendo em registro na sua vida, que disso você tira uma aprendizagem. E dessa aprendizagem você assimila que aquilo está na Bíblia, você coloca para a sua vida como uma experiência, você faz uma reflexão e dessa reflexão você começa a aplicar com sabedoria, porque como você teve experiência, você sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, amados, assim, o que que isso eu posso declarar para você porque está na Bíblia, né, de uma maneira, não vai achar que é uma gentileza da minha parte, né? O que está escrito aqui na Bíblia, né, eu estou pautado na Bíblia para te falar. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os clamou das trevas para a maravilha, para a sua maravilhosa luz, né? Amados, o que que eu reflito sobre esse versículo? Eu me denomino como um ser, só que não um ser qualquer. Ah, Lucas, isso é você se rotular maioral, você se rotular como alguém diferenciado, né? Alguém especial. Olha, amados, isso não se trata de orgulho, mas um posicionamento que se eu sou filho de Deus, eu não sou qualquer um. E se eu não sou qualquer um, eu sou uma pessoa que foi escolhida para fazer parte dessa geração eleita. Então, uma coisa é dizer assim, eu sou mais do que todos. Ou seja, você não está junto do corpo de Cristo. Você está se colocando como, olha, daqui para baixo ninguém me aciona, né? Então, eu acho que isso é muito errado, você falar dessa forma, até porque Deus não falou assim, eu te fiz para colocar na terra para eu vir te buscar. Não, Deus fala assim, fiz a todos vocês em mais semelhança a mim, porque eu vou vir buscar a minha igreja. Quem é a igreja? Somos nós. E assim como diz aqui no versículo de 1 Pedro 2,9, vou ler de novo. Vocês, porém, são geração eleita. Ele não está dizendo que você é um eleito. Você é uma geração, né? Agora ele individualiza. Sacerdócio real. Beleza, você é um sacerdote. De quem? Da realeza. Então você é um servidor de Deus, né? E aí ele fala nação santa, ou seja, esse corpo, esse grupo de pessoas cristãs que acreditam em Deus é uma nação eleita como santa, né? Povo exclusivo de Deus. Ele não está dizendo fulano de tal exclusivo, Lucas exclusivo, Beltrano exclusivo. Não, ele está falando povo. Nós somos o quê? Um povo, ou seja, nós pertencemos a uma comunidade, a um grupo, a vidas, né? E disso, né, desse povo exclusivo de Deus, a gente está anunciando a grandeza que os chamou das trevas, ou seja, quem os chamou, né? Quem os chamou? Deus. Deus foi lá e te captou das trevas, tirou para te apresentar as maravilhas da luz, né? As maravilhas do que resplandece dele, né? A luz dele.
seja, ele tirou você daquela impregnação. Ou, em outras palavras, tirou você do meio do lamaçal do chiqueiro. Você vivia lá entre comida boa, podre, né? Comida boa não, né? Comida, resto de comida, comidas até muitas vezes estragadas, no meio de sujeira. Você comendo, né, daquelas coisas lá, se nutrindo daquelas coisas impregnadas, né? Em outras palavras, coisas nojentas, né? E que Deus tirou das trevas para te alimentar através do Santo Espírito que ele vem com a perfeição, a luz, né? O alimento espiritual adequado. Amém, amados? Bom, essa foi a live de hoje, né? Eu trouxe para a gente refletir sobre as questões do porquê do ministério da live, né? Por que que eu encaro como um ministério? Então, se eu faço parte de uma nação santa, se eu sou de uma geração que ela está eleita, e eu sou servo de Deus, eu sou sacerdócio real do Pai Criador, do Rei verdadeiro, exclusivo, né? Eu faço parte do povo que é exclusivo de Deus. Eu tenho que anunciar as grandezas dele, porque se eu não faço isso, é como se eu tivesse sendo um filho ignorante, em outras palavras. Não é nem negligente, é ignorante. É eu pegar a informação, eu sei da verdade, eu condeno a verdade por mim mesmo, eu falo, olha, eu estou ignorando a verdade. Então eu seria um ignorante. Então, para eu não ser um ignorante, eu tenho esse compromisso com meu pai que me criou, criador, né, quem me deu a vida. E o pai criador, ele não só me instrui todos os dias, como eu sou prova viva para vocês de que ele trabalha na minha vida. E se ele trabalha na minha vida, você acredita em Deus, você faz parte como esse povo que eu falei, né, a geração eleita, você também tem esses dons, né? O que acontece é que você não vai, se você não vai atrás do que Deus te deu, ele já te deu. Só que se você não vai atrás para aprimorar, e o aprimoramento ele só vem através da experiência, da vivência, significa que a sua lamparina está faltando luz, né? Você, o fogo que tem dentro de você não é uma chama que reflete a claridade de Deus. Então você tem que trabalhar, né? Conforme a ordenança, né, do que a gente leu mais cedo, sobre o justo vive pela fé. Então eu vivo pela fé. E eu tenho que ser justo, sim. Eu devolvi já trocado que a troco, né, do caixa, que o caixa errou, o troco foi até errado. A pessoa teve que pegar a calculadora, bater e ver que estava errado, né? Porque quando fez rápido de cabeça, sabe quando você fala assim, ah, tá aqui, ó, tal nota que vai te facilitar você me dar o troco, só que a pessoa devolveu o troco a mais. Aí eu falei, ó, tá errado o teu troco. Aí a pessoa teve que jogar na calculadora para refazer o cálculo e falar, concordar comigo que ela estava errada. Mas enfim, amados, esse é o exemplo que acontece, né? Quando a gente não é justo, né? Não pode se apropriar de coisas que não te pertencem, né? Deus não se agrada disso. Amém, amados? Vou encerrar a live então com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, agradeço por esse momento, esse dia de descanso. Obrigado pela meditação. Obrigado pelas palavras, Pai. Senhor, eu coloco aqui, papai, diante das tuas mãos o meu pedido de perdão de todos que estão aqui nessa live, estão vendo, assistindo, aquele que assistirá também. Como também o Senhor venha, traga-nos, faça a nutrição do seu conhecimento, do seu Santo Espírito, e que a gente mais e mais venha estar vivenciando para, além de ter essas experiências, a gente vir a ter sabedoria, Pai. Te agradeço porque todos os dias nós temos uma live diferente. Todos os dias o Senhor nos traz uma nova experiência, um novo ensinamento. E por isso, papai, mesmo eu sendo aqui o porta-voz,
Eu também me nutro quando eu acabo assistindo novamente as lives e entendendo o que o Senhor ministrou. Porque quem guia as lives é o Senhor, quem conduz, quem me inspira é o Senhor. Eu te agradeço, papai, porque todas as coisas que o Senhor fala conosco, nos ensina, o Senhor nos traz a sensibilidade, manifesta em nossos corações. E disso também eu estou pedindo para que o Senhor revele e traça caminhos novos na vida de cada um de nós, papai. Traça a sua vontade. Faça com que a gente possa corrigir a nossa rota, seguir em tua direção e entender a sua manifestação e o seu desejo para que a gente cumpra sobre a sua lei, ordenança e a sua vontade, papai. Perdoe-nos, ó Pai, quando a gente externou palavras negativas, quando a gente blasfemou, quando a gente se irritou. Eu peço a Ti, papai, que o Senhor nos nutra com compaixão, com paciência, com amabilidade, que a gente venha ter entendimento, flua sobre nós, ó Pai, seu Santo Espírito, porque esses dons da mansidão é algo que pertence a Ti, que nós queremos mais e mais disso, Senhor. Traga-nos entendimento também, Senhor, sobre coisas que estão erradas, mesmo dentro da igreja, dentro da onde caminhamos, dentro da nossa família, nosso convívio. O Senhor nos mostre, nos revele a verdade e que daquilo, quando ressaltar aos nossos olhos, que a gente venha se colocar diante de oração, diante de um posicionamento, pedindo e clamando somente a Ti. Porque o Senhor é Deus, o autor, o dono da verdade, o dono da justiça, o dono que tudo nos traz, nos aconselha, nos guia, e que disso a gente venha a fazer mais e mais conforme a sua vontade e ordenança, na intimidade, que a gente venha ter esses princípios e propósitos conforme a sua ordenança, Pai. Traga também, Senhor, o Santo Espírito na vida de cada um, Papai, o seu Espírito verdadeiro, o Espírito que é o que nos ensina, nos guia, nos caminha e nos estende a mão também para não tropeçarmos, Pai. Traga os seus anjos, faça frente, retaguarda, direita e esquerda, a proteção de nossas vidas, a proteção em nosso convívio, torna-nos invisíveis perante os olhos dos inimigos e que a gente mais e mais possa se nutrir, Pai, de Ti. Vivemos com afinidade, com intimidade, Papai. Conduza, Senhor, a paciência em cada um desses também que tem guiado-nos, tem nos ensinado, tem nos conduzido. Traga a inspiração que vem de Ti, Senhor. Faça o clareamento das coisas que estão obscuras ou tentando ser ocultadas, que apareça a verdade, faça a justiça, Senhor. Traga sobre cada um entendimento e discernimento para que a gente entenda a sua vontade, que a gente nunca deixe de te honrar, papai, porque é a Ti que nós adoramos, é a Ti que nós entendemos o dever da obediência, fazer conforme a Tua vontade, Senhor, pautado do que tudo que está na Bíblia, que a gente venha fazer conforme os seus ensinamentos, tudo que está na Bíblia, papai. É dessa forma que eu coloco, Senhor. Abençoe o nosso dia, a nossa saúde, a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho. Consagramos tudo a Ti no nosso dia de descanso também, Senhor, que a gente venha fazer mais e mais conforme o que está na Sua vontade, Pai. Lhe agradeço por tudo, Senhor. Conduza-nos, Senhor, em paz. Guie aqueles que estão viajando, retornando de sua viagem também. Traga eles em segurança. Abençoe os ministérios, as igrejas, Senhor, que mais e mais esteja tudo em concordância contigo, fazendo a multiplicação da palavra, ensinando vidas, ó Pai. E que disso seja um divisor de águas na vida de cada pessoa, para entender e adentrar um posicionamento firme com o Senhor, papai. É dessa forma que eu coloco essa oração, clamando pela vida espiritual de cada um, pela saúde de cada um, e o tempo de vida que ainda existe nesse mundo natural, que a pessoa venha a utilizar de uma maneira sábia,
fazendo conforme a tua ordenança, Pai, fazendo conforme os seus ensinamentos. É assim que eu oro, agradeço e entrego em suas mãos, Senhor, essa oração, selando em nome de Jesus, Senhor, na autoridade e pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus, um abençoado dia e que vocês aproveitem bem o seu dia de descanso.